Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Touro, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Touro, para o mês de dezembro de 2025. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vou começar aqui com o oráculo da Grande Mãe, uma energia para os taurinos. Atena, eu lhe confio o dom da vitória. Uma energia muito poderosa. No tarô mitológico, Atena é representada pela rainha de espadas, né? Energia de muita sabedoria, estratégia, de força, confiança. A Atena é a deusa da guerra e da sabedoria, né? Energia muito forte, muito potente. Bem bacana aqui para os taurinos. Pode estar relacionado com estudos também. Como o Norte veio, mantenha sua visão lua fixa. Essa energia veio para Sagitário também, da lua fixa. Puxa maior. O que você precisa deixar ir, lua minguante. Ai, só um segundo. Tinha apagado a outra vela. Já acendeu. Vou puxar mais, assim, as cartas com o tarô, o oráculo da benzedeira, pra ver se fica mais claro, pra não confundir aqui. É porque eu sinto que, pra você conquistar o que você quer, você precisa deixar outras coisas irem, né? Deixar pra trás outras coisas. É preciso que você... Tá, ficou mais claro agora. Existe um apego emocional a alguma situação, a algumas questões, a um meio de agir, a uma pessoa, a um trabalho, a família, enfim. Sendo que racionalmente você entende que isso é um apego emocional, que isso te prende, que isso te atrapalha de seguir em frente, e que você precisa perseverar num novo caminho, que você precisa perseverar naquilo que você acredita, naquilo que você sabe que é bom pra você, que é importante pra você. Tem uma coisa aqui também de não deixar de lado os seus objetivos, o seu propósito, os seus planos. Cuidado para você não estar se deixando levar excessivamente pelo seu emocional e deixando de lado os estudos, o trabalho. Quando eu digo deixando de lado, não quer dizer que você está faltando no trabalho, deixando de entregar as coisas. Não, quer dizer às vezes que você está em trabalhar muito cansado, porque passou a noite pensando em alguém ou junto de alguém. Não é uma coisa assim que você tá deixando de lado suas responsabilidades, necessariamente, né? Alguns sim, mas é uma questão de que, assim, você precisa ter um foco aqui no que é importante pra você. Ter mais equilíbrio também. Não se deixar dominar tanto pelo seu emocional. Trazer essa racionalidade... botar pra jogo, sabe? Assim, dar mais atenção ao que a sua racionalidade está te falando. Você já sabe. Você já sabe que caminho é mais favorável pra você e que caminho é armadilha, que caminho te atrapalha. Então procure seguir com equilíbrio. Na verdade, a Atena é a carta da justiça no tarô mitológico. Vê aqui o Sol, que é uma carta de clareza, né? De
Também de muita visibilidade, brilho, prosperidade, conquista. É uma das cartas mais favoráveis do tarô. Mas aqui eu sinto muito como essa clareza, essa racionalidade, sabe, essa consciência. Você tem consciência. Touro, já tem algumas leituras que vem falando sobre essa questão de não repetir padrões, de consciência, de você já sabe como é, cuidado, vamos prestar atenção no serviço. O mundo, 3 de espadas, Rei de ouros, 6 de bastões e o imperador. Aqui com o mundo, vocês de fato estão encerrando uma fase, né? Um aprendizado, você já tem um aprendizado. E aqui eu sinto que é o momento de realmente colocar um aprendizado em prática. E esse aprendizado, ele pode estar bastante relacionado com o alto valor, né? Com o quanto vocês se dão valor, o quanto vocês confiam em si mesmos, o quanto vocês confiam na própria abundância e prosperidade. Tem uma época da minha vida que eu tava tão desacreditada assim no meu potencial, na minha capacidade, que eu dizia assim, dizer pra minha irmã, né? Eu queria que você tivesse uma casa assim, assim, assado, porque eu não vou ter condições de ter, e aí você tendo, eu visito a sua casa. Veja que mentalidade michuruquinha, né? Eu tava numa fase assim de me ver tão pequena, tão incapaz, que eu tava projetando meus sonhos na vida de uma outra pessoa, porque eu não acreditava que eu era capaz de realizar os meus sonhos. Vocês são capazes de realizar os sonhos de vocês. Se reconheçam, se enxerguem. Confiem em vocês. Materializem, coloquem em prática. Tem muito... Assim, o que atrapalha vocês é que vocês ainda estão muito feridos. Assim, Touro, tem uma questão aqui muito importante que vocês precisam atentar, que é: vocês precisam reconhecer o que vocês estão sentindo. Porque uma vez que vocês não reconhecem, esse emocional, ele domina vocês. Ele domina as suas atitudes. Ele domina a sua mentalidade. E esse emocional está ferido. Esse emocional não está curado. Reconheçam isso. Se apropriem dessa noção. Não quer dizer que vocês têm que ficar afundados numa fossa, não. Quer dizer que vocês têm que respeitar que existe uma ferida que ainda está aberta. Quer dizer que vocês têm que ter paciência. Quer dizer que vocês têm que cultivar, se alimentar, se nutrir do que fortalece vocês. Se eu tô com uma ferida aberta, eu não vou expor essa ferida a certos contextos. Eu vou proteger. Eu não vou tampar o tempo todo, porque ela precisa respirar, mas eu também não vou passar ela na areia, né? Dá um exemplo bem bom aqui, uma tatuagem. Quando você faz uma tatuagem, você precisa de uma certa proteção, principalmente nos primeiros dias, mas depois você precisa deixar respirar, para que ela cicatrize bem. Então tem que ter um equilíbrio entre o quanto você se protege e o quanto você se coloca no mundo, o quanto você se expõe, o quanto você vive. Porque se você não cuidar dessa ferida, ela vai demorar mais ou eventualmente não vai cicatrizar. E
para que você viva novas situações, essa ferida precisa cicatrizar. Então, para que você viva o que você quer, de uma maneira saudável, responsável com você mesmo, você precisa reconhecer o que você está sentindo, você precisa cuidar dessa ferida. Não é ignorar ela, passar por cima, esquecer que ela existe. Ela tá aí. Para alguns tem uma ferida de falta aqui, como se vocês estivessem sentindo que saíram perdendo de uma situação. E por mais que vocês queiram acreditar que não, é assim que vocês se sentem. Existe um conflito aqui entre o que vocês acreditam e o que vocês sentem. E aí vocês precisam reconhecer, olhar, encarar de frente o que... Encarar de frente é redundância, mas enfim. Encarar o que vocês sentem para que esse sentimento possa se transmutar. Porque enquanto vocês ignoram, vocês fingem que não é assim que vocês se sentem, vocês estão carregando essa ferida. Às vezes vocês repetem para si mesmos que vocês são fortes, que vocês conquistam, que vocês conseguem, que vocês não precisam de algo ou de alguém que tirou algo de vocês. Mas no fundo, vocês não acreditam nisso. Porque vocês não se reconhecem. Assim, uma coisa muito difícil que eu aprendi em determinado momento da minha vida e que eu tenho que revisitar, que eu acho que todo mundo tem que revisitar, é essa ideia de que quando a gente se vê por dentro, de verdade, quando a gente realmente se enxerga, a gente precisa enxergar o nosso pior para poder ver também o nosso melhor. Luz e sombra coexistem. Uma vez que eu fecho os olhos para as minhas dores, para os meus medos, para as minhas falhas, principalmente para o que eu falhei comigo mesma, eu não consigo reconhecer verdadeiramente o meu brilho, o meu poder, a minha capacidade, as minhas qualidades. Eu preciso reconhecer os dois para me enxergar verdadeiramente, para me enxergar completa, para entender de fato a minha fortaleza. E vocês precisam desse reconhecimento aqui. Eita. Ficou uma carta aqui. 4 de bastões. Essa questão pode ter relação com família ou um casamento, um relacionamento, tá? Tem uma questão aqui de controle, né? Vocês querem muito controlar a narrativa, controlar, meio que forçar a barra sobre em que pé realmente está essa situação. É isso, vocês não querem admitir que vocês se sentem de determinada forma, vocês estão com dificuldade de reconhecer isso. E é como se vocês quisessem mostrar algo diferente, sabe? Como se vocês quisessem provar pra si mesmos e pros outros que não, eu tô bem, eu superei, eu tô, sabe? E tipo, ninguém tá esperando isso de vocês, ninguém tá cobrando isso de vocês. Mas essa cobrança tá vindo de vocês mesmos. E a leitura tá dizendo, vocês já sabem que não é assim que funciona. Vamos ver aqui cartas específicas para algumas áreas da vida. Trabalho, eita danado. Amor, dinheiro e espiritual. Trabalho e dinheiro tá complicado, hein, galera? Trabalho, assim, culpa, né? O 8 de espadas é uma carta de aprisionamento mental. Muita preocupação, ansiedade, angústia,
medo, culpa, né? Culpa, assim, pelas decisões que tomou, os caminhos que escolheu, ou por sentir que às vezes não fez algo como deveria. Sai dessa energia. Nossa, puxar até uma carta de conselho especificamente para isso, porque é muito complicada essa energia. Integração é uma carta de, assim, tenham paciência, tenham mais, se acolham mais, né? Tenham mais autocompaixão. E novamente, precisa ter essa integração, esse olhar mais amplo, né, para enxergar a luz e a sombra. Para quem tem uma questão aqui de falta de autoconfiança no profissional, tem uma dificuldade de acolher e reconhecer as próprias falhas, as inseguranças. Tá, se eu não tenho segurança de fazer isso aqui, será que eu preciso estudar mais? Será que foi um feedback negativo que eu recebi que me marcou muito? Porque às vezes não é uma coisa que vocês precisam fazer necessariamente para melhorar, assim, em termos de capacidade profissional, de habilidade e tal. Às vezes é simplesmente uma mágoa que ficou. Então, assim, às vezes você já é o que você quer ser, mas você não consegue se enxergar assim porque uma parte de você acredita em algo negativo que te falaram. E aí, assim, essa carta da integração, ela vem lembrar que essa energia tá se transmutando, mas você precisa contribuir e ter esse olhar mais completo sobre a situação, mais amplo mesmo. Amor, né? Veio participação, tem energia muito colaborativa aqui. Pra quem tá no relacionamento, né? É uma energia muito, assim, é um relacionamento que tá bem estruturado, que existe uma reciprocidade, um equilíbrio, uma base sólida, mas é relativamente inicial ainda, né? Tipo, um 4, assim, não é um 10 de copas, um 10 de ouros. É um 4 de paus, né? Então, assim, tem uma base legal, tem um alinhamento, mas tem um compromisso aqui, né? Tem um compromisso, tem um alinhamento com esse compromisso, com essa relação. Tem um comprometimento de todas as pessoas envolvidas, se forem mais de duas. O que é importante, que traz uma sensação de segurança, de estabilidade. Para quem não tá num relacionamento, eu sinto que vocês sentem essa segurança emocional, afetiva, assim, com a família, com os amigos. É um momento que vocês se sentem acolhidos, amparados por essas pessoas. Então, por exemplo, se a questão, né, difícil aqui, a mágoa, ela tá relacionada à família, vocês se sentem amparados pelos amigos. Se é no relacionamento, vocês se sentem amparados pelos amigos, pela família, enfim, tem uma coisa assim. Financeiro, 10 de paus. Tá ralado, né? Assim, é como se vocês tivessem se desorganizado um pouco. Para alguns, vocês carregaram pesos que não eram de vocês para carregar e agora vocês estão lidando com as consequências disso. Então, assim, às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente se prejudica. Então, vocês se enrolaram um pouco aqui por acreditar que deviam, por acreditar que tinham que fazer. E aí uma coisa importante é que vocês se desfaçam dessa crença, tá? De que vocês têm que, né, contribuir financeiramente com algumas pessoas, algumas situações. Não tem que ir nada. Pode ser um mês assim um pouco apertado, mas eu vejo que esse aperto, essa dificuldade, ela passa, né? Aqui já é um 10, então, enfim, a tendência é que as coisas se renovem e comecem a melhorar em breve.
mas ainda fica um tempinho numa certa dificuldade, enrosco aqui. Mas pede para perseverar, né? Acreditar, seguir trabalhando, sabendo descansar também. Vai ser muito desgastante, mas vai conseguir resolver suas questões financeiras. E o espiritual vê o momento da colheita. Eu gosto muito dessa carta como 9 de ouros, porque a gente colhe aquilo que tá maduro, né? E então é uma carta que me fala muito de amadurecimento. Então vocês estão vivendo aqui com o mundo um amadurecimento que é importante para o futuro. Enfim, vamos ver aqui para finalizar com os oráculos. É como se para alguns tivesse uma inocência, uma certa inocência, ingenuidade, não é inocência, uma certa ingenuidade no olhar para a espiritualidade, como se a espiritualidade fosse sempre te salvar. Não que a espiritualidade não te proteja, ela te protege, agora ela não te protege exatamente de você mesmo, né? No sentido assim, você precisa ter consciência do que você está fazendo. E aí, se você age sem consciência, a vida ela vai te mostrar. Então, vocês amadurecem um pouco a relação de vocês com o espiritual. Amadurecem também essa necessidade, assim, de exercitar essa consciência, sabe? De colocar em prática. Então, assim, a leitura que tá falando, vocês sabem como fazer, vocês sabem que tem que olhar para certas questões, para se reconhecer, vocês, enfim, já existe uma consciência. Agora precisa agir de acordo, né? Não dá para você agir como você agia antes de ter essa consciência, porque aí as consequências das suas ações, elas estão em acordo com a nova consciência, com uma consciência mais elevada. E se você age de uma forma imatura e você já tem a maturidade, né? O peso é diferente. A consequência é diferente. Veio aqui com o oráculo do mapa encantado, casa, lar. Até puxar aqui, meu Deus, cadê? Ai, tá aqui. Você está confortável na sua própria pele, você se sente pertencente. É isso, né? Para você se sentir confortável na sua própria pele, você precisa se reconhecer. Enfim, já tá um pouco até se repetindo a mensagem dessa leitura. Vou dar sequência aqui com os oráculos. Os outros oráculos veio nos anjos e ancestrais. Guarde animal, confie nos seus instintos. É isso, a sua consciência, seus instintos. Você já sabe, você sabe. A caixa, seu caminho é divinamente guiado. Confie no que você sente, confie nos seus instintos, confie na sua sabedoria. Se reconheça, se enxergue, se enxergue. Para alguns, essa mágoa é de um pai ou de coisas que você viveu com um pai. Por mais que hoje sua relação com esse pai seja melhor, existem mágoas aqui que você ainda carrega.
Com o tarô acástico veio o 8 de forças. Já mais uma, o rei de forças invertido. Vou pegar aqui o oráculo. Tem algumas perdas que você pode ter sentido na sua vida recentemente. Alguma discussão que você pode ter tido com esse pai, ou com algum amigo, com um parceiro. Algum rompimento com alguma pessoa na sua vida que foi um pouco dramático, digamos assim. Que foi uma situação bem desafiadora. Isso cumpriu com um propósito. Isso não foi super desafiador à toa. É porque assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha vários relacionamentos que não eram muito legais, sendo que eu tinha dificuldade de enxergar isso. Por que não estavam sendo legais, de que maneira eu estava contribuindo para que não fossem legais. E aí, em dado momento, eu vivi uma relação que me escancarou isso, que eu não consegui mais desver o que eu estava fazendo comigo. E aí, uma vez que eu enxerguei nessa relação, eu passei a enxergar também nas outras relações. Eu passei a perceber como a vida já tinha tentado me mostrar certas questões minhas e eu estava fechando os olhos. Eu estava escolhendo um caminho de responsabilizar o outro pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas. E a gente pode passar a vida inteira fazendo isso. Mas aí a gente não sai do lugar. Você já tem essa sabedoria. Coloque ela em prática para você sair do lugar, para você seguir em frente. Você não precisa ficar repetindo certos ciclos aqui mais não. Acabou. Tá bom, touro? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente esse vídeo. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilismatarot.com.